Boa tarde a todos. Estamos dando início à 34ª sessão ordinária do dia 23 de setembro de 2024. A primeira secretária ad hoc para proceder à chamada dos senhores vereadores. Antônio Carlos Domingues, presente. Benedito Roberto Meira. Chiara Ranieri Baceto. Edmilson Marinho da Silva Júnior, presente. Edson Miguel de Jesus, presente. Estela Alexandra Almagro, presente. Fabiano André Lucas Mariano. Guilherme Berriel Cardoso, presente. José Roberto Martins Segala. Júlio César Aparecido de Souza. Luiz Eduardo Penteado Borgo. Manuel Afonso Lozila, presente. Marcelo Roberto Afonso, presente. Marcos Antônio de Souza. Milton César de Souza Sardim, presente. Ubiratã Cássio Sanches. Vanderlei Rodrigues Júnior, presente. 9 vereadores presentes, acórdão regimental. Declaramos aberta a 34ª sessão ordinária do dia 23 de setembro de 2024. Eu, vereador Júnior Rodrigues, invoco a proteção de Deus. Com os demais vereadores, iniciamos os trabalhos às 13 horas e 20 minutos. Questão de ordem, presidente. Deferido. Solicito a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Senhores vereadores, está em discussão o pedido de dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar, aprovado. Agora está em discussão a ata da sessão anterior. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar, aprovado. Atenção, senhores vereadores, é um pedido de audiência pública que necessita de aprovação deste plenário. A senhora primeira secretária para a leitura do pedido. Ofício 108 de 2024, Bauru, 19 de setembro de 2024. À Câmara Municipal, senhor Ronaldo Schiavone, diretor de apoio legislativo. Solicitação. Solicito gentilmente que seja reservado ao plenário desta Casa de Leis, no dia 25 de outubro de 2024, às 9h30, para a realização de audiência pública com o tema Dia de Doar, para discussão da inclusão do Dia de Doar no calendário oficial do município de Bauru. Solicito que seja convocada a secretária municipal do Bem-Estar Social. Sem mais, desde já agradeço atenciosamente, Júnior Rodrigues, vereador. Lido. O referido pedido está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado. Ao senhor segundo secretário para a leitura dos emendários dos projetos que estão dando entrada. Inventário dos processos que deram entrada na 34ª sessão ordinária do dia 23 de setembro de 2024. Processo 235/2024. Projeto de resolução que revoga o artigo 3º, o parágrafo 3º do artigo 28 da resolução 597 de 28 de novembro de 2023, autoria mesa da Câmara. Processo número 236/2024, projeto de lei 5124, que autoriza o Poder Executivo a desafetar áreas necessárias para a regularização da área onde está implantada a MF Cônigo a nível de França, autoria Prefeita Municipal. Processo número 237/2024, projeto de lei que declara utilidade pública o Rotary Clube de Bauru Vitória Régia, autoria Marco Antônio de Souza. Processo número 238/2024, projeto de lei que declara utilidade pública o Rotary Clube de Bauru Aeroporto, autoria Marco Antônio de Souza. Processo 239/2024, projeto de lei que declara utilidade pública a Associação Estrelas do Amanhã, autoria Vanderlei Rodrigues Júnior. Processo número 240/2024, projeto de decreto legislativo concede a medalha Sebastião Paiva à senhora Miltes Aparecida Luquezzi Franciscone, autoria Vanderlei Rodrigues Júnior. Processo número 241/2024, projeto de decreto legislativo que dá denominação à Rua Geraldo Cardoso, a via pública sem denominação oficial, conhecida como Rua 2, tem início na Rua 7 e término na Rua 10, localizada no loteamento denominado Loteamento Green Florata, nesta cidade de Bauru. Minuta número 80
2024, de autoria do vereador Luiz Eduardo Penteado Borgo. E o processo número 242/2024, projeto de decreto legislativo, concede título cidadão bauruense ao senhor Emílio Augusto Rosa Brumati, de autoria do vereador Fabiano André Lucas Mariano. Lido, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Deferido. Solicito a dispensa da leitura das demais matérias constantes do expediente. Senhores vereadores, está em discussão o pedido de dispensa da leitura das demais matérias constantes do expediente. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado. A seguir passaremos aos oradores inscritos. Aos senhores vereadores que farão uso da tribuna, solicito, por estarmos no período eleitoral, informo que é conduta vedada ao vereador qualquer manifestação que contenha caráter eleitoral. Primeiro orador inscrito é o nobre vereador Antônio Carlos Domingues, que abre mão da palavra. O próximo orador inscrito é o orador Benedito Roberto Meira, pede a palavra, terá 10 minutos. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, público que nos assiste, uma boa tarde a todos. Na verdade, hoje eu tinha me programado para trazer aqui um copo de asfalto, com massa asfáltica, um copo de água e um copo de cocô, para não falar merda. Eu queria saber qual é a prioridade desse governo. Se é o asfalto, se é o cocô ou se é a água. Se eu colocar isso para uma criança e falar para ela escolher qual dos 3 copos ela quer, ela vai escolher o copo de água. Porque a água é um bem essencial à nossa vida. É algo que nós não podemos dispensar. É algo que nós não podemos deixar de lado. Se eu deixar de beber água, eu não sobrevivo. Se eu deixar de ter um asfalto em frente à minha casa, eu continuo vivendo. E se eu tiver um copo de cocô, eu vou jogar no lixo, ou vou jogar em algum lugar. Preferencialmente numa estação. Então a prefeita perdeu uma grande oportunidade de definir qual é a prioridade do governo dela. Só que agora, depois de 3 anos e meio, ela está sentindo na pele o que as pessoas apontam o dedo para ela e falam: ó, qual era a sua prioridade? Aí ela mente e fala que foi a prefeita que mais asfaltou, a prefeita que mais investiu em água, perfurou 5 poços, um poço não tem água, e os poços que ela perfurou não conseguem atender a demanda da população. E o cocô, o copo de cocô, ela também não tem aonde jogar, porque ela não fez a lição de casa em construir a estação, mesmo com uma baciada de dinheiro que ela tem lá no fundo de tratamento de esgoto. Então, o resultado disso tudo chama-se incompetência. Incompetência, imaturidade. Não conhece a máquina pública, finge que conhece e tenta demonstrar para os outros que sabe tudo, mas não tem a humildade de ouvir as pessoas. Principalmente aqueles técnicos, aquelas pessoas que sabem e têm profundo conhecimento. E quando qualquer pessoa técnica, competente, que aponta para ela um outro caminho, que não aquele que ela tem intenção, ela descarta. Por isso que nós temos um troca-troca absurdo de secretários e chefes de departamento aqui em Bauru. Essa é a verdade. Mais uma vez,
a prefeita usa o adjetivo de mau caráter, subliminarmente, tentando atingir ou tentando atribuir isso a vereadores da oposição. Como eu não sou um mau caráter, prefeita, eu vou dizer para a senhora mais uma vez agora, em outras frases, o que é o mau caratismo. Vou repetir uma da semana passada, porque essa cabe sempre. Que mau caráter é aquele que usa da fé para enganar as pessoas, prometendo algo que Deus jamais permitiu. Mau caráter é aquele que espalha notícias falsas no meio do seu rebanho, como, por exemplo, de que determinado candidato vai aumentar o IPTU, se for eleito. Isso porque o falso profeta considera todos os seus servos como os humanos adestrados. Não cai em mentiras e promessas falsas. Mau caráter é aquele que finge que votou favorável à concessão do esgoto, mas esquece de dizer que quem vai pagar a conta são aqueles que pagam a conta de água mensalmente. Em Bauru, quem consome 27 metros cúbicos de água paga R$ 166, porque tem água, esgoto e fundo de tratamento. Em Jaú, que já foi terceirizado, a mesma conta custa R$ 300. É isso que o bauruense vai pagar se a concessão for levada à frente. É isso, saibam disso. Quem vai aumentar valor de tarifa aqui é esse governo, porque esse governo, ele apresentou um projeto de concessão para prejudicar as pessoas, e vai prejudicar. Não adianta esconder isso. Ninguém vai pagar essa conta, senão o povo, senão os consumidores. Mau caráter é aquele que promete ou vende um terreno no céu, desde que pague em dia as mensalidades, como se fosse um carnê das Casas Bahia. Isso é o mau caráter. Mau caráter é aquele que aluga imóvel para uso próprio, mas fica isento de pagar o IPTU, porque a lei favorece a instituição que ele representa. Mau caráter é aquele que diz que o hospital municipal é uma realidade. Realidade só se for virtual, porque eu pedi a cópia do projeto básico do hospital, nem sequer isso encaminharam aqui para essa Casa de Leis, porque é mentira, é apenas uma ilusão, é apenas uma suposição, não tem nada de realidade. Mau caráter é aquele que diz que tem o raio-x 24 horas por dia em todas as UPAs. Mentira! Que tem ultrassom de ponta, mas esquece que falta um médico para fazer o laudo. Mentira! Que foi aberto farmácias em todos os lugares para distribuir remédio. Mentira! Estive na UPA na semana passada no Meridota. Um cidadão de 84 anos ficou 6 horas na fila, com fortes dores. Prescreveram para ele dipirona. Não tinha dipirona para dar para o paciente. R$15, 4 cartelinha. Não tem. Mentira. Mau caráter é que ele diz que está climatizando nossas unidades de saúde, mas na verdade teve uma que pegou fogo, de tão quente que estava lá. Mentira. Mau caráter é que ele diz que o antigo pronto atendimento infantil, ou o posto avançado do Covid, será transformado em unidade de referência de Bauru. O que é unidade de referência de Bauru? Ninguém sabe o que é isso. Na verdade, querem jogar isso para uma outra UES, terceirizando o serviço da saúde. Vai lá na UPA do Meridota, vai ver o caos que está lá. Mentira. Eu vou mostrar agora uma foto da agonia de uma pessoa idosa, especial, que estava sendo atendida numa UPA, internado, recebeu alta, porque o hospital não aceitou, e ele recebeu alta. Olha só, por favor, TV Câmara, olha a perna desse cidadão,
A próxima foto, por favor. Olha o tamanho da perna desse cidadão. Quando tira aquela gaze ali, aquilo ali jorra sangue. 60 anos de idade. Aí eu ligo para uma determinada pessoa que é responsável pelo sistema estadual, a primeira resposta, vou verificar. A segunda resposta, vereador, um momento, vou verificar, pode ficar tranquilo, vereador, que vou ver a ficha dele e depois lhe retorno. Retornou nada. Isso é apenas um exemplo do caos da saúde pública. Por favor, TV Câmara, mais uma vez, para as pessoas que estejam nos assistindo, vejam o descaso. Olha o tamanho da perna desse rapaz, desse senhor. Não é nem rapaz, é um senhor, 60 anos de idade, especial. Quem cuida dele é a irmã. Aí vem falar isso e aquilo, como se tivesse 1000 maravilhas, com um sorriso no rosto. Faça-me um favor. Faça-me um favor. Mentira. E para finalizar, mau caráter é aquele que fez mais pela educação, mas, por outro lado, adquiriu e comprou uniforme e material superfaturado, que comprou uma porcaria de um programa chamado Palavra Cantada e está abandonado nas escolas, que está climatizando salas de aula, mas tem sala de aula, tem escola que nem drenagem tem, que tem telha furada. Isso sim é ser mau caráter, mau caratismo, mentirosa. É isso. A pessoa que fala é mentirosa. Obrigado, senhor presidente. No momento próximo eu vou falar sobre a regularização fundiária. Muito obrigado. Próximo vereador a fazer uso da palavra é a vereadora Chiara, que abre mão. Próximo vereador Edmilson Marinho da Silva Júnior. Pede a palavra, terá 10 minutos. Boa tarde, presidente, vereadora, vereadores e todos que nos assistem, nos acompanham. Agradecer a Deus, mais uma vez, por essa oportunidade de fazer o uso dessa tribuna. Vou começar minha fala primeiro, parabenizando as duas equipes que disputaram a final da segundona da Liga Bauruense, o Goiás campeão, mas o RR, primeiro ano do time, já chegou à final e aí tem o vice-campeonato. Então, parabenizando aí as duas equipes por essa final, uma final que, graças a Deus, ocorreu tudo bem, só festa bonita. Então, vamos parabenizando aí a equipe campeã e a vice-campeã na segunda divisão. Falar também, agradecer aqui a organização do Norusca Rum, bonito, mais de 1.300 corredores lá, mais de 1.300 inscritos. Foi top demais, tive o prazer de correr, né? Foi aí minha segunda corrida, top demais, legal. Ver ali a festa, né? O Noroeste, que agora está de volta à elite do futebol. E, então, agradecer aqui toda a organização lá, bonito de se ver, festa de time de Série A mesmo. Então, parabenizar os envolvidos, né? E agradecer a Deus aí por a gente ter conseguido aí completar a prova. E aí, voltando agora, indo agora para um assunto que a gente dificilmente não usa a tribuna para falar, né, que é a saúde do nosso município. Semana passada eu usei essa tribuna para a gente falar, né, da Patrícia, né, a família em redes sociais também publicaram, veio a óbito dentro da UPA do Meridota. E essa semana não foi diferente. Tivemos mais um óbito, né, um jovem de 18 anos. Né? Então, a gente fica triste, porque a primeira informação que eu tenho, né, que o jovem ele teria ido já na UPA. Sabe? E aí ele foi embora de novo, falaram, né, ali primeiro momento, que fizeram sim os testes, que deu negativo. Mas, gente, vocês têm noção, no último tempo, o tanto de óbitos que teve nessa UPA do Meridota, de pessoas
que vão lá e aí depois não tem o diagnóstico, volta para casa, depois volta para a UPA e não tem mais chance de viver. Esse jovem de 18 anos, ele chegou às 3 horas da manhã e quando foi às 7 horas ele teve uma parada e veio a óbito. Eu fico triste e preocupante porque a gente vem falando isso há muito tempo. Lá atrás, antes de fazer a terceirização dessa UPA, e a gente vê dificuldades que estão tendo com médicos, sabe? E a gente foi apontando, a gente vem falando. Em uma semana veio a óbito 2 pessoas. Sabe, tem que ter um olhar diferente. Até quando nós vamos perder vidas? Essa mesma UPA do Meridota teve o óbito da Maria Eduarda, de 17 anos. Pessoas jovens, novas, e eu volto a falar. Tem que ser diferente. Esse negócio da pessoa ir na UPA e voltar embora para casa. Sabe? Cara, olha, no primeiro momento algumas pessoas me procuraram, já falaram, eu sempre falo isso, que eu estou à disposição da família para entender melhor o assunto. Então, venham os amigos, eu agradeço os amigos dessa família que já entraram em contato comigo, deixei meu número disponível, que a família quiser entrar em contato comigo para a gente se aprofundar mais ainda. Sabe? Pra gente, eu tenho isso porque dos outros óbitos, quando a gente vê a família, é importante a participação da família. Eu tenho visto vários óbitos, tem o seu Maurílio também na UPA do Meridota, que veio a óbito. Por quê? Porque você consegue entender melhor o que aconteceu. Mas, a primeiro momento, já é triste você ver um jovem de 18 anos perder a vida dentro de uma UPA. Não tinha comorbidade, saudável. E aí? Só esse ano, mais de 80 pessoas perderam a vida dentro de uma UPA. E eu sempre falo isso, não é que não vai morrer ninguém, a gente sabe que algumas situações, mas é estranho demais o que vem acontecendo, principalmente nos últimos dias nessa UPA do Meridota. Então, eu quero deixar registrado aqui, porque a gente foi contra essa terceirização, a gente falou, estão acabando com a saúde do nosso município. Estão acabando e a gente está avisando. Toda segunda eu falo nessa tribuna. A secretária da saúde não está nem aí para a saúde do município. Então, que deixe registrado isso. Porque é uma pessoa que não se preocupa com a saúde do povo bauruense. É triste demais ver isso. O tanto de pessoas que perdem a vida. E os atendimentos, acabei de receber esse áudio aqui agora, gente. Eu vou colocar esse áudio, tive até a permissão aqui da família, da pessoa que me mandou, para vocês entenderem a gravidade que é a nossa saúde. A gravidade. Eles não têm vontade de cuidar da nossa saúde. Não têm. Viu? Aqui no posto de Santa Edviges, não tem um bisturi para tirar os pontos de uma criança. Para cortar os pontos, não tem bisturi. Eu achei um absurdo. Minha filha levou minha netinha lá que tinha aberto o queixo, foi tirar os pontos e chegou lá, não tem um bisturi para cortar os pontinhos. Não é inacreditável mesmo? O que eu falo, gente? Vem de lei desde lá de trás, sabe? Não faz o que tem que fazer. A pessoa vai num posto de saúde, aí depois reclamam. Ah, por que não foi no posto? Mas peraí, foi no posto. E com um caso desse, você tem que fazer o atendimento. Sabe? Então, eu fico pensando, mas por quê? Porque a nossa saúde está sucateada. São menos funcionários, são menos viatura, não tem material. Semana passada não tinha café nas UPA. Sabe? Então, o que acontece? Não tem gestão a saúde de Bauru. Não tem gestão. Então, é por isso que a gente recebe diariamente mensagens de pessoas sofrendo. Porque a secretária da saúde, ela quer terceirizar tudo. Ela planta o caos realmente para isso. Ela quer que isso aconteça. E não estão nem um pouco preocupados. Porque essa é a intenção. Outros secretários caíram por muito menos.
Por que a secretária não cai? Por quê? Porque o que eles estão fazendo é o que eles querem. Terceirizar tudo. Enquanto isso, a gente vai perdendo vidas. As pessoas não são atendidas. E tem gente que ainda acha que o governo está bom, cara. Sabe? Essa semana, uma pessoa que já me criticou por eu falar da saúde, isso é o interessante, já me criticou. Então você que às vezes gosta de falar, mas você só fala da saúde, a saúde sempre foi ruim. Essa pessoa, Berriel, me ligou, desesperado, porque aí tinha uma parente aguardando internação. Aí muda. Então eu falo para você que hoje não está precisando, mas uma hora você vai precisar. Lembre-se disso. E tem dinheiro para investir na saúde e não investem. Só para terminar, o tanto de pessoas que têm me procurado nos últimos dias tem aumentado em questão de consultas, exames e cirurgia, e o município não tem controle disso, sabe? Isso daí tinha que ficar disponível para a pessoa saber o que está acontecendo. A pessoa que está aguardando uma consulta tinha que ter um site disponível para ela mostrando quanto tempo, quantas pessoas tem na frente dela, uma consulta, um exame, uma cirurgia. As pessoas ficam perdidas. Dá dó de você receber uma senhora no seu gabinete aguardando 5 meses por uma consulta de ortopedia. E as pessoas continuam sofrendo. E para deixar bem claro para a população, tem dinheiro, poderiam muito bem zerar essa fila, mas não é isso que eles querem. Parece que eles fazem questão de ver o povo sofrendo. Triste demais o que a gente vê diariamente acontecendo na nossa saúde. Triste. Eu peço uma inscrição, presidente, na explicação pessoal, e a gente vai continuar lutando, e que Deus abençoe a todos. Próximo vereador inscrito, vereador Edson. Abre mão. Próximo vereadora Estela. Pede a palavra, terá 10 minutos. Boa tarde, presidente, vereadores, população e a imprensa que acompanham a sessão. Não tem como não falar da saúde. E cada dia piora. Eu separei aqui uma imagem usada pela prefeita Suelen Rosim, e no contraponto a ela, parte de uma discussão no grupo de gestores. E não adianta, viu? Nem a Júlia, nem prefeita, nem ninguém avisar para servidor que não adianta mandar informação para a gente, que a gente sempre dá um jeito. Então, não fica perseguindo, porque senão, além de incompetência na saúde, nós vamos denunciar por assédio moral. Só aumenta o problema de vocês, não melhora nunca. Mas eu vou aqui no esteio de uma das citações feitas para falar do mau caratismo arguído pela chefe do Executivo em relação à oposição, mas ao contraponto feito aqui pelo vereador Meira com muita propriedade. E uma dessas posturas de mau caráter é quando se mente na área da saúde. Porque que mente, no geral, a gente sabe. Agora, vai para a TV com uma desenvoltura de atriz global, vivendo em Nárnia, personagem de filme de ficção científica até, porque não é essa Bauru que eu vivo, não é essa Bauru, não é essa saúde que o cidadão real, de carne e osso, com CPF, que precisa de saúde pública, o usuário SUS, encontra. Mas a cara de pau é muito grande, então a gente tem que pegar para demonstrar de forma inequívoca. Vamos colocar aí a primeira imagem, que é a imagem da declaração da prefeita Suelen Rosim. Olha lá. Pela primeira vez, Bauru tem raio-x nas 4 UPAs 24 horas. Ela não se preocupa, pode tirar, para não ficar dando muita moralzinha, não. Ela não se preocupa se está tendo manutenção, se tem gestão para garantir que terá servidor que opera o mecanismo, mas vai fazer livezinha para dizer que tem. Agora coloca a realidade de anteontem para ontem, de madrugada na UPA. Olha lá. Amplia para mim, por favor. Amplia. 10h30 da noite. UPA Geisel sem raio-x a partir de agora.
Pode tirar. Não tem prefeita 24 horas. Tem lá na UPA de Nárnia. Na UPA de Nárnia tem. Porque não falta servidor, não falta equipamento, tem manutenção. Está tudo certo em Nárnia. Mas quando volta para dentro do guarda-roupa e vem para a vida real, né? Para quem assistiu Nárnia, aí você vai para as UPAs da vida real. E as UPAs da vida real, prefeita, está virando uma verdadeira baderna no teu governo. Porque você não investe, não entende e faz fotinha e livezinha e põe dado fictício. Essa inoperância, que não é culpa do servidor, é gestão. É gestão. A população quase sempre acaba por desabafo, culpabilizando aquele que primeiro lhe atende. Isso é muito fácil de compreender, porque a prefeita só vai na UPA para fazer live. Não entra, não acompanha. Eu queria convidar a Suelen para andar comigo às 4 UPAs. Mas eu escolho o dia e o horário. Aí eu quero ver você percorrer os corredores da UPA comigo e falar no olho com o povo. É essa UPA que levou a óbito o Samuel, um homem de 42 anos, que primeiro foi nesse caos que se tornou, que você ainda chama de UPA Meridota, mas que não é. Eu sei tudo o que está acontecendo lá. Tem orientação, inclusive, das ambulâncias e do transporte do SAMU para nem levar paciente para a UPA do Meridota. Por quê? Porque lá virou o espaço que recebe 20 milhões por ano, mas não trata ninguém. Não trata ninguém. Então vão bolando um esquema de bastidor para mascarar aquela inoperância que está ceifando vidas. As pessoas já estão evitando de ir para a UPA do Meridota. O primeiro lugar que a mulher do Samuel levou ele foi para a UPA do Meridota, que diante do caos e do excesso de pessoas, a levou a procurar uma segunda UPA. Chegou na segunda UPA, o que tinha? Polícia. Polícia. E caos, porque é isso que está virando também, barraco. Vai para a terceira UPA. E o cara acaba tendo 7 paradas. E morre, um homem de 42 anos. UPA, Suelen, se você não sabe, eu vou traduzir para você, eu vou desenhar. É unidade de pronto atendimento. Pronto significa que o espaço tem que estar adequado para atender prontamente, com servidores em número suficiente, com equipamento em número suficiente. Não pode faltar material. E quando se fala em terceirização, porque tem até algumas a nível nacional que conseguem trazer resultado. Essa daqui é o retrato do absurdo. Isso não é terceirização. Isso é entregar a vida dos cidadãos de Bauru para uma roleta russa. E nós estamos dialogando com a família do Samuel. Não foi diferente com o Kelvin, aquele menino que faleceu na UPA do Geisel. E agora, com o Murilo, um menino de 18 anos, eu já estou com tudo que eu preciso ter. E pode ter certeza absoluta que antes de acreditar no que descreve esse prontuário, vai ter que ter procedimento, vai ter que ter diligência, vai ter denúncia. Vai ter denúncia. Inclusive, porque o que consta aqui, vou ler só essa frase. Caso foi passado de forma bem-sucedida ao pronto-socorro central para admissão do paciente em leito. Transferiu nada, coisa nenhuma, o menino morreu lá. Olha a dor que é para uma mãe, para uma família, enterrar, vereador Segalo, um filho de 18 anos. Porque vai para um espaço que não está preparado para atender de forma decente. E depois é aquele caos de madrugada. Não vou nem ler a parte aqui, onde dizem, foi tudo explicado para a família aceitou e entendeu. Não aceitou e não entendeu.
como também não aceitou a família do Kelvin, como também não aceitou a família do Samuel. E quem forem os irresponsáveis, e eu quero dizer aqui, hein? Quero aqui dizer, aquela UPA está terceirizada. As informações que nós temos do número de servidores que está passeando ou se metendo nessa discussão de uma UPA terceirizada é muito grande. Responde-se por ação e por omissão. Alerta aí aqueles que têm 10, 15, 20, 30 anos de carreira. E às vezes pela ganância e pela irresponsabilidade de uma gestão que vive em Nárnia e está em campanha eleitoral, portanto tem preocupações que não necessariamente são consideradas republicanas, que tomem cuidado com o que vocês estão assinando. Vidas não voltam. Fatalidades acontecem. Fatalidades, até as fatalidades na área da saúde, há dados e estatísticas consideradas minimamente aceitáveis. Não é mais o caso da UPA Meridota. Atenção, Ministério Público da Saúde. Porque até quando também nós vamos ecoar aqui, de forma solitária, cada ente responsável por a sua fatia, e somos remunerados para isso, tanto vereador quanto promotor. É um absurdo o que está acontecendo, e a gente não vê uma reação de alguns segmentos. E no caso da saúde, falo de forma objetiva e direta, que sinto falta de uma ação mais enérgica de um Ministério Público, que em gestões anteriores atuava constantemente, mas que estão naturalizando as tragédias que esse governo tem patrocinado na área da saúde e que tira a vida de pessoas, tira a vida de idosos, tira a vida de jovens senhores como Samuel, de 42 anos, e tira a vida de uma criança de 18 anos, que com certeza não pode ser só um lamento, não. Tem que virar apuração, responsabilização, porque isso aqui é crime de gestão, por incompetência, por ação ou por omissão. Próximo vereador faz uso da palavra, vereador Fabiano André Lucas Mariano, pede a palavra, terá 10 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários dessa casa, amigos e amigas que nos acompanham pelas redes sociais, TV Câmara, muito boa tarde. Primeiro, agradeço a Deus pelo dom da vida e pela oportunidade que me deu. Senhor presidente, população, a gente percorre Bauru, anda muito durante toda a vida da gente, né? E algumas coisas vão chamando a atenção e as cobranças vão ocorrendo e a gente vai entendendo algumas situações, outras a gente vai buscar o que está acontecendo, e eu venho para falar um pouco de trânsito na nossa cidade, né? Que eu acredito que passou da hora, e eu tenho dito essa frase, e uma frase que a gente ouvia muito nessa tribuna, e quem é da época vai recordar, o vereador Roque Ferreira usava muito essa frase, né? A gente precisa viver o presente com os olhos no futuro. E é uma realidade. A gente vê a nossa cidade crescendo, o número de veículos cada vez mais aumentando, a Endurbe tentando se desdobrar para encontrar alternativas de escoamento de veículos, para melhorar determinada região da cidade, questões pontuais. Nós sabemos os limites. Mas se Bauru, como um todo, não começar a pensar no desenvolvimento como a cidade é, uma cidade grande, uma cidade importante, coração do estado de São Paulo,
começar, né, a pensar em situações não arrojadas, em situações que acontecem em cidades do mesmo porte. Viadutos elevados. Pode-se fazer o que for, a Endurbe vai se desdobrar para pôr uma mão única numa rua, fazer o famoso binário numa determinada região da cidade, mas os fluxos de veículos continuarão ocorrendo, talvez melhore pontualmente, mas vai sobrecarregar um outro ponto. Isso é fato. Então, deixo aqui um pedido para que nós possamos começar a pensar como cidade grande que somos. A gente continua com o viaduto Falcão Bela Vista ali, Nicola Valone, com uma única mão. Está certo que nós temos hoje o projeto já encaminhado pela prefeita Sueli para fazer ali a ligação da Nuno de Assis com a Daniel Pacífico, importante. Mas essa ligação, ela teria que ir até o final, né? Até onde consiga chegar. Estava pensando das cobranças que nós fazemos, outros vereadores dessa casa, vereador Manelo Zila também, da futura Avenida Água do Sobrado. Um compromisso que a prefeita tem do projeto e de execução dessa obra, de conseguir recursos para fazer a execução dessa obra. E conversando com amigos nessa semana, falaram assim: Mariano, a avenida é a única situação, mas ela vai estrangular também na rotatória Sujirotaque. O trânsito vai parar ali. Então, nós temos que pensar em alternativas, já como um elevado ali. Por que não? A gente vai em São José do Rio Preto, tem, Ribeirão Preto, são cidades, hoje, maiores do que Bauru, mas que já foram do mesmo porte, e foram se desenvolvendo, e foram se adaptando, e nós, é um arranjo ali, outro arranjo aqui. E aqui não é nenhuma crítica à Endurbe, muito pelo contrário. Eles vão se desdobrando com aquilo que tem para ser feito. Então, nós temos que pensar, viver o presente, parafraseando o amigo que eu já disse aqui no início da fala, viver o presente, mas pensando no futuro. A única alternativa da região oeste da cidade para desafogar o trânsito é a Avenida Água do Sobrado. Não tem outra alternativa. Pode fazer o que quiser. Melhorou a rotatória? Melhorou. Mas para melhorar consideravelmente, talvez não resolva ainda totalmente, mas melhore consideravelmente, é só a Avenida Água do Sobrado. Só que aí é pensar no futuro. Nós vemos as marginais nossas da Avenida da rodovia Marechal Rondon sendo construídas, sendo feitas, e vira e mexe vereador com muita propriedade, sobem nessa tribuna e falam: olha, aquele ponto, aquele outro. O trevo ali do Ana Premier, do posto Ana Premier, ali do Fred Fisch Vilarejo, extremamente perigoso, necessário, mas ficou perigoso, aquelas alças de acesso. As alças de acesso são extremamente perigosas. E foram realizadas. Me recordo numa audiência pública nessa casa, discutindo as marginais da Rondon, quando falava-se, e depois acabou sendo realizado, né, a marginal fazendo cruzamento em nível com a Avenida Duque de Caxias. Está lá, funcionando. Mas o projeto original, todos nós sabemos, era passar por baixo do viaduto. São as situações que não são pensadas olhando para o futuro. E daqui 20, 30 anos?
Ah, mas Bauru não vai crescer mais. Quem garante? Então, são situações nesse sentido que a gente pede para que a gente possa começar a desenvolver a cidade, nesse sentido, pelo menos. Desenvolvimento da cidade. Sempre disse aqui, desde as outras oportunidades que tive nessa casa, 1 década e meia, mais ou menos. Para Bauru se desenvolver economicamente, só há um único local e uma única maneira. Esse é o meu pensamento, mas já corroborado por várias pessoas entendidas do assunto no qual conversei. Aeroporto. O nosso aeroporto já passou do momento de nós unirmos forças vivas da cidade, a política, as classes empresariais, os setores sociais do nosso aeroporto, a gente conseguir transformar o nosso aeroporto num aeroporto internacional de cargas. É a única maneira do desenvolvimento econômico da nossa cidade. Bauru tem dentro do seu perímetro urbano uma área muito grande de vegetação de cerrado, que circunda dentro do município e nos seus arredores. É um município pequeno, nós somos limítrofes com Pederneiras, nós somos limítrofes muito perto já de Piratininga. O nosso aeroporto, citado agora aqui, está dentro de Arealvo, a parte dele. Agudos, nós estamos a menos de 3 minutos, no sentido ali da Rondon. É o único jeito. Qualquer outra situação que for falada, a gente não vai obter êxito, no sentido amplo da palavra. Haja visto pegar as fotos de Viracopos, do aeroporto de Campinas. Ele era longe, afastado da cidade. Hoje Viracopos está dentro de tudo, e saturado. Aeroporto de Ribeirão também. E o nosso? Nós temos como. É preciso vontade, força, vontade acho que não, mas força política, união das classes, para que a gente consiga fazer com que Bauru realmente possa, pelo menos, começar a engatear no sentido do desenvolvimento, senhor presidente. Por favor, peço que me inscreva na explicação pessoal. Próximo vereador a fazer uso da palavra, vereador Guilherme Berriel Cardoso. Pede a palavra, terá 10 minutos. Borg, empresta aquele Jeep lá, Borg. Tem mais gol bonito? Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos acompanha em loco aqui na Câmara, nos acompanha via Rádio Câmara, via TV Câmara, meu muito boa tarde. Começar meu discurso falando sobre o DAI, né, professor Segala? O senhor viu, professor, um vídeo que apareceu nas redes sociais, porque a prefeita, o governador Tarcísio ofereceu uma ajuda para desassorear a lagoa do Rio Batalha, e já começou, né? E mostrou o vídeo, né? É engraçado, é uma retroescavadeira só. É uma retroescavadeira em cima da balsa, que ela vai cavucando a lagoa, e o caminhão tá na beira da lagoa e vai jogando a areia, né, no caminhão. Quer dizer, porra, simples de tudo. Gente, olha como não existe a cultura da manutenção, professor. Na prefeitura, não dá, em qualquer lugar da prefeitura. Uma coisa tão simples de se resolver, que é fazer esse desassoreamento da lagoa, esperou secar, esperou
debulhar o rio para começar a tomar uma atitude. Sendo que já tinha um relatório da Defesa Civil alertando desde 2021. Quer dizer, é muita irresponsabilidade, né? E uma rede escavadeira resolve o problema. Quer dizer, difícil, né? Difícil. Daí, semana passada, eu estava conversando com o César Prando, que é um dos donos do Comprando. Ele é engenheiro agrônomo, sabia, professor? E ele estava me contando um caso dele, que ele tem um sítio em Piratininga, né? E quando ele comprou o sítio, assim, estava muito degradado a área, né, do sítio dele. E ele foi levando boas práticas, né, de manejo, né, no sítio dele, tipo, colocando uma mata ciliar, fazendo curvas de nível, porque ele explicando para mim que quando cai a chuva, para manter essa chuva no solo, essa água da chuva no solo, senão ela bate no solo, se não tiver curva de nível, e cai no rio. O solo não retém essa água, né? Então ele fez curvas de nível na propriedade dele. Professor, ele falou que dobrou a capacidade de produção de água do sítio dele. Dobrou a capacidade de produção de água. Com boas práticas no manejo, né? Tipo, o olho d'água que o pasto, que tem no pasto, por exemplo, e que brota naturalmente a água, e o boi vai, pisa em cima, acaba fechando esses olhos d'água. O que ele fez? Em torno de cada olho d'água, ele colocou árvores, cercou para o boi não ir no olho d'água e não pisotear. E ele dobrou a capacidade de produção do sítio dele. Até essa semana eu vou levar a TV Câmara lá para a gente filmar, para mostrar esse exemplo dele, né? E, engraçado, ele falando tudo isso, né? A gente começou a pesquisar na internet, né? Entra no YouTube e coloca para procurar no YouTube produtores de água. Vai ter uma lista de vídeo com ações semelhantes a essa que o César Prando fez no sítio dele, né? Em outros locais do Brasil, na Serra do Mar, na Serra da Mantiqueira, para preservar nascentes. Engraçado, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico tem um programa chamado Produtor de Água. Eu até entrei no site da Agência Nacional de Águas. Você entra lá na Agência Nacional de Águas, né, acesso à informação, daí tem ações e programas, Programa Produtor de Água. O governo federal paga para o pequeno produtor manter as áreas, viu, vereador Borgo? Manter essas áreas preservadas, porque o pequeno produtor ele tem que otimizar essa pequena área que ele tem e maximizar o rendimento em cima dessa pequena área que ele tem. Se a pessoa não tem muito esclarecimento e fala assim, não, você tem que deixar 30 metros aí de mata ciliar, ele pira, né? Porque muitas vezes ele não tem nem o que comer e vai perder uma parte da área dele para uma coisa que ele não vai conseguir ver e gerar renda, né, nessa área. Então, realmente, o pequeno, né, o produtor rural, ele acaba não adotando essas boas práticas, né? Então, é uma maneira do governo federal que chama PSA, Pagamento de Serviços Ambientais. O governo federal paga o produtor para manter a área, principalmente de nascentes, olhos d'água, preservada. Então, a maneira de incentivar o produtor a manter, e ele também vê uma renda, né? Porque ele tem que ver uma renda em toda a área do estabelecimento dele, né? Então, você vê, esse programa desde 2001, o governo federal tem esse programa. Você vê como falta gestão na manutenção do DAI, né? O DAI poderia estar capacitando toda essa população ribeirinha em torno do Rio Batalha a adotar essas práticas, né? E não houve, né, meu? Não houve. É uma pena tudo isso, né? É uma pena tudo isso. Esse descaso com o Rio Batalha, não só com o Rio Batalha, mas com outros
outros córregos, outros rios de Bauru, né? Que não existe manutenção. Não existe um plano de manutenção para os córregos. E daí chega e onde a gente chegou? No caos, para a população que depende do Rio Batalha. Então, a prefeita Sueli foi irresponsável, óbvio, com o relatório da Defesa Civil desde 2021, falando que o rio está morrendo, as ações que precisam fazer, e não tomou nenhuma atitude, né? É uma irresponsabilidade. É a cara, né, desse governo, né? A irresponsabilidade, né? É complicado. Depois fala que a oposição é mau caráter, né? Então é difícil. Quando não tem argumento, né, começa a baixaria. Quando a pessoa não tem argumento, começa a baixaria, viu, vereador Borgo? Então, né, porque só falta ela assumir que errou, né? Só que ela não assume que ela erra. Né? Ela não vai assumir que ela teve o relatório da Defesa Civil de 2021, que ela sabia das ações que ela tinha que tomar no Rio Batalha, que não tomou. Ela não vai assumir a culpa dela. Ela não vai, jamais ela vai assumir. Ela vai colocar a culpa em São Pedro, de crise climática, emissão de CO2, sei lá, qualquer coisa. Menos que a culpa é dela, como gestora. Então é difícil, né? Não é à toa que a população está revoltada, né? Agora eu queria falar um pouco da FUNPREV, sobre... Semana passada, né, o Tribunal de Contas do Estado fez um apontamento para a FUNPREV acionar a prefeitura na justiça, né, para cobrir o rombo mensal, para zerar o rombo mensal, né? Até no dia seguinte que eu vi essa notícia, eu liguei para o Everton, né, o secretário de Finanças, falei, você dormiu hoje? Né, porque a hora que acontecer isso, é antecipar uma situação futura. Se a FUNPREV acionar a prefeitura para cobrir todo o rombo mensal, vai antecipar uma situação futura, que daqui a 4, 5 anos vai acontecer de qualquer maneira. Que é que, a hora que zerar esse fundo de investimento que a FUNPREV tem, e a prefeitura vai ter que bancar o prejuízo mensal, porque não tem jeito, a conta é simples. Arrecada 11 milhões entre contribuição patronal e contribuição de servidores e paga-se 23 de aposentadoria. Quer dizer, 12 milhões todo mês de prejuízo, gente. Se a gente tem um negócio, uma situação que é deficitária, eu vou enfraquecer ou eu vou turbinar essa situação? Eu tenho que enfraquecer. Por isso que eu defendo que não pode entrar mais ninguém na FUNPREV. Quem está na FUNPREV, a prefeitura vai ter que honrar os compromissos até o último. Mas vamos parar de brincar de previdência, gente. É deficitário, é problema mundial, não é problema Bauru, Brasil, é mundial o problema. As pessoas estão vivendo mais. Não fecha a conta, é número, não fecha a conta. Tanto que é 12 milhões de reais de prejuízo todo mês. Simples, a prefeitura já banca 5. A título de déficit de cálculos atuariais passados. O investimento da cidade é só olhar na LOA, o investimento da cidade é 120 milhões por ano, que está livre, o resto está todo comprometido. A hora que explodir a FUNPREV, esse rombo, que ou começa a pagar os aposentados, ou a prefeitura tira dinheiro do bolso para pagar os aposentados, ou vai dar balão em aposentado, acabou o poder de investimento do município, gente. É sério, é sério. Obrigado. Eu queria colocar meu nome nas explicações pessoais. Próximo orador inscrito é o vereador José Roberto Martins Segala, que pede a palavra e terá regimentalmente por 10 minutos. Senhor presidente, no momento, nobre vereador Fabiano Mariano, senhores vereadores, senhora vereadora, todos aqueles que me veem e me ouvem aqui presentes ou à distância, saúdo a todos. Mesmo
aqueles que não sabem, e são pouquíssimos hoje em dia. Hoje em dia, até as mulheres são extraordinárias jogadoras de futebol. Meu tempo de criança, mulher não jogava futebol, hipótese nenhuma. Hoje, jogam melhores do que os homens. Então, dá para usar uma linguagem de futebol aqui para dizer o seguinte: toda vez que um time não está indo bem, não está conseguindo sucesso, está perdendo, não está avançando na tabela, a primeira providência que se toma é trocar o técnico. Substitui aquele que está no comando para ver se a coisa começa a melhorar. A Secretaria da Saúde de Bauru já mudou várias vezes o comando. Sinal de que não estava indo nada bem. Esteve nas mãos, inclusive, do vice-prefeito, que é médico. Se alguém precisava de apoio da prefeita para fazer uma bela administração na Secretaria da Saúde, seria o seu vice-prefeito, que continua de braço dado com ela agora na campanha. Mas não. Trocou o secretário. Por quê? Porque a secretaria não ia indo bem. E aí importou uma secretária de fora, de longe de Bauru, uma pessoa que não conhece a cidade, que nem médica é. E aí, a secretaria vem de mal a pior. Todos nós aqui estamos toda hora reclamando do que acontece nas nossas UPAs, UBSs, etc. Porque a saúde em Bauru está funcionando muito, muito, muito mal. Pessimamente. E eu digo mais, toda vez que se troca o secretário, e eu volto a usar a linguagem do futebol, se você trocar o técnico, a primeira coisa que ele vai fazer é mexer nos jogadores. É fazer alguma coisa diferente. É trazer uma novidade, mudar o modo de jogo. A dona Júlia Putomati entrou na secretaria, e a secretaria continuou a mesmíssima, do mesmíssimo jeito, sem alterar absolutamente nada, sem nada de criatividade, sem nenhuma proposta de trabalho diferente. Aí alguém dirá assim, mas, Segala, tinha alguma coisa de diferente para você? Tem de monte. Não precisa ser extraordinariamente inteligente para fazer isso, porque a roda já está inventada. É só copiar. Copia de quem trabalha bem. Copia de quem tem solução. E é isso que a gente vem falando há algum tempo. Por exemplo, eu trouxe aqui na semana passada uma informação sobre o Libre. O Libre é aquele aparelhinho que se coloca no braço das pessoas para fazer a medição da glicose, para controlar o diabetes. Nós temos uma quantidade grande de crianças, infelizmente, diabéticas, precisando, inclusive, de ir buscar nessas unidades de saúde a fitinha para fazer a medição. Fitinha essa que está em falta muitas vezes, aqui em Bauru. Mas eu tenho uma lista de cidades aqui, uma lista, não é uma. São Sebastião, Vinhedo, Atibaia, Brasília, Foz do Iguaçu, e aí vai afora. Dão de graça o Libre. Dão de graça o Libre.
e com isso controlam a saúde do seu povo. O diabetes não tem cura. O diabetes pode levar a pessoa à cegueira. O diabetes pode levar a pessoa à amputação de membros. Precisa ser controlado, medido, tratado. E o Libre permite que se faça isso, principalmente com as crianças, porque as crianças têm medo da picada no dedo para colher o sangue na fita. TV, câmera, por gentileza, ponha no ar aí o vídeo de Limeira, para verem como funciona lá o programa do Libre. O sensor de glicose Freestyle Libre já é oferecido pela Secretaria de Saúde do município para pacientes que atendem os requisitos que estão num protocolo. Isso aconteceu depois que mães de crianças e adolescentes com diabetes se uniram e formaram um grupo de apoio. Qual que é a importância de ter um programa, né, que permite acesso ao sensor de glicose Freestyle Libre para esses pacientes com diabetes? A diferença é notável, né? Muitas pessoas que não vivem o diabetes, eles acreditam que o sensor de glicose ele só substitui as pontas de dedo, mas vai muito além disso, né? O sensor de glicose já sabe que diminui a hemoglobina glicada, ele permite uma melhor visualização, né, das oscilações, da glicemia. E a gente sabe que a educação em diabetes ela é o que mais impacta no bom controle. Permite que eu receba os dados na plataforma médica e consiga fazer ajustes entre uma consulta e outra, né? A criança fica mais motivada com o aparelhinho. Você percebe na carinha delas, assim, é diferente. Os pais se sentem mais confiantes em deixar as crianças na escola, fazer a refeição e a contagem sozinha no período escolar. A certeza de quem precisa fazer o melhor da maneira certa. Eu prefiro tratar preventivamente do que tratar depois curativamente uma complicação mais grave que vai gerar um custo muito maior. E a alegria de quem lutou para transformar um sonho em realidade. Tantos obstáculos que aconteceram nesses 3 anos de pedido, né? E hoje ver esse sonho se tornando realidade é maravilhoso. Ele salva vidas, e isso é o mais importante pra gente. Viu, dona Júlia? A senhora viu, assistiu? Eu mandei um ofício para a Secretaria da Saúde agora, pedindo que a Secretaria da Saúde implante urgentemente esse programa aqui em Bauru. Se existe nas outras cidades, até menores do que Bauru, é perfeitamente possível. Nós temos aqui em Bauru também. Então, a senhora que fique atenta a isso, porque nós vamos ficar cobrando. As crianças de Bauru merecem. Se a senhora não é de Bauru, as crianças que estão aqui são de Bauru e são nossas, portanto, e nós temos que cuidar delas. Se a senhora não cuida, nós vamos cuidar. Eu queria agora finalizar dizendo o seguinte. Agora estou falando com a prefeita Suelen Rosi. Prefeita, a senhora acreditando, mas é incrível, como a senhora acreditando num blefe, um blefe que dizia que a senhora tinha 58% de aprovação, a senhora trucou. Trucou. Então escuta, 6, prefeita, 6 só. 6 só, enfia suas cartas no maço. Enfia no maço, prefeita. Viu? 6 só. Próximo orador inscrito, o vereador Júlio César Aparecido de Souza, que pede a palavra e terá por 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os vereadores e a todos que acompanham essa sessão. Bom, vamos começar falando de saúde.
e que eu falo de saúde com muita tranquilidade. Como eu sempre digo aqui, desde o início do mandato, eu fiscalizo as unidades de saúde aqui da cidade. E eu faço uso também das unidades de saúde. Eu não tenho plano de saúde. A minha família faz uso das unidades de saúde aqui da nossa cidade. E não tem como eu vir aqui e falar que não mudou. Isso daí não tem como. As cobranças eu faço aqui, e todos acompanham. Faço as cobranças sim, mas não tem como eu chegar aqui e falar que não melhorou. Eu fiscalizo a unidade de saúde. Eu estou lá nas madrugadas. E eu sei que precisa melhorar a estrutura de pessoal. E eu sei que precisa melhorar também a parte estrutural para poder ter esses servidores. Não adianta a gente lotar a unidade de servidor sendo que não tem espaço. Essas coisas têm que melhorar sim. E eu sei disso. E a gente fiscaliza e a gente encaminha os pedidos. Se não são atendidos, a gente fala aqui também. Hoje você pode passar nas unidades de saúde, em diversas delas. E que eu tenho sempre, né, as fotos do antes e do depois. Os problemas anteriores, os problemas que ainda acontecem. Eu tenho os problemas que já foram resolvidos e os que ainda não foram. Então as coisas melhoraram sim. 100%? Não. Tem um monte de coisa ainda para fazer. Mas que melhorou, melhorou. Não sei se vocês já foram. Sobe ali no Fortunato. Vai ali na unidade de saúde da família do Fortunato Rocha Lima. Aquilo lá estava caindo. Entra lá para verificar a estrutura de como está hoje. Vai na unidade lá do Nova Bauru. Não sei se vocês foram lá quando estava chovendo, caindo água lá dentro. Os ares condicionados não funcionavam. Entra lá e vê como que está agora. Vai lá no Jardim Europa. Eu tenho a foto do antes. Um monte de coisa enferrujada. Paredes trincando. Um lixo estava aquilo lá. Vai lá ver como que está agora. Aí vão me falar, ué, mas não é de estrutura que vive o paciente. É um conjunto. A gente não pode passar informação distorcida. É um conjunto. O servidor e o paciente tá mais lá dentro do que na própria casa. A estrutura tem que ser boa, tem que ser climatizado, tem que ter maca em condições, cadeiras em condições. Nós cobramos isso e aconteceu. Mas eu cobro lá para Vila Ipiranga, que lá não tem maca. E aí eu vejo um outro lado também. Aquela unidade, quando ela está lotada, do jeito que fica, porque hoje a gente tenta contato com o Estado, a gente não consegue. A gente não sabe a situação do cidadão quando ele está dependendo do Estado. Fica uma conversa aqui que vai informar, vai levantar informação, você tenta ligar em outro setor do Estado, a pessoa não sabe informar, o outro fala que não pode passar informação, e é assim que está. E aí o que acontece com o município? Ele vai inchando cada vez mais dentro das unidades do município. Porque o paciente não consegue sair de lá para ir para o hospital do Estado. Ele não sai. E agora, como que eu vou subir aqui e eu vou falar das mortes que ocorreram na nossa cidade? Eu sei disso. Mas eu preciso ver o resultado do procedimento administrativo dessa morte. Eu preciso saber se houve o erro do profissional, se houve o erro do profissional, que ele pague por isso. Eu não posso subir aqui e falar um monte de coisa, porque tem os servidores que estão lá nas unidades de saúde e que trabalham pra caramba. E que, de repente, está caindo tudo nas costas deles, essas mortes. Só que tem pacientes que, infelizmente, vieram a falecer e que nessas minhas fiscalizações, nas madrugadas, nos finais de semana, feriado, que é isso que eu faço. Eu acompanhei alguns casos que, infelizmente, o paciente já chegou lá numa condição muito complicada, não conseguiu a transferência para o Estado, porque o Estado não respondeu, não ligou para os nossos pedidos, e aí a morte caiu nas costas do município.
E essa pessoa que morreu, ela não volta mais. A família está lá sofrendo, sem informação do Estado. Eu não vou subir aqui, não vou ficar falando do município. É um conjunto que eu sempre falei desde o início. É a comunicação que a Secretaria do município tem que ter, junto com a Secretaria Estadual, para, no final, a gente trazer um bom atendimento para o paciente, que, na maioria das vezes, é o pobre que está lá. É ele que sofre, porque ele não tem condição de pagar um tratamento, de pagar uma cirurgia. É isso que acontece. Então, essa comunicação tem que ter. Município, Estado, e o que realmente não aconteceu tem que cobrar aqui. Mas a gente tem que falar também o que já aconteceu. Isso a gente tem que falar. Unidade do Meridota. Se fala muito da unidade do Meridota aqui. Eu sempre fiscalizo a unidade do Meridota. E há 2 semanas atrás, eu não fui ainda, mas hoje à noite eu vou estar lá. Há 2 semanas atrás, o problema lá estava sendo os ar-condicionados que não estavam funcionando. A parte estrutural, a empresa está fazendo. A quantidade de profissionais tem um número que a gente sabe que não é um número grande. A gente sabe disso. Lá é um cubículo, é só você entrar lá dentro daquela unidade. Ah, mas está lotado. Que novidade. Vamos lá hoje à noite, vai estar lotado. Hoje à noite, vamos lá no UPA do Bela Vista, vai estar lotado. Vamos no Geisel, vai estar lotado. Eu vou rodar todas as unidades hoje à noite. E vou fotografar todas as unidades. Vai estar lotado. E aí entra o pedido que nós fizemos, do profissional sentinela. Se um não está dando conta, coloque 2. Porque tem os horários de pico. De domingo, de segunda-feira, já são os dias que a gente já está acostumado desde o início do mandato, gente. A gente acompanha isso. De domingo e de segunda-feira. Que lota aquilo lá. Tem as estatísticas lá do porquê lota no domingo, do porquê lota na segunda. E isso tem que melhorar. Tem que chegar lá, tem que aumentar esse profissional sentinela para ter um atendimento mais rápido. Estou passando pano para servidor? Não estou. Porque também tem o servidor que, infelizmente, não trabalha da forma que tem que trabalhar. Mas quem trabalha, a gente tem que falar que trabalha. Não tem como eu chegar aqui e só falar coisa negativa. Porque coisa positiva aconteceu sim. E eu faço uso da unidade, eu sei disso. E eu também fiscalizo a unidade. Minha família faz uso. E hoje à noite, nessa madrugada, fica aí o convite. A gente vai estar rodando pela cidade. E vai estar fiscalizando as unidades de saúde. Sinalização de trânsito, Rua Presidente Kennedy com a Rua Monteiro Lobato. Um abraço, doutor. Obrigado pela presença, pela mensagem. A Endurbe foi lá, fez a sinalização de solo. Depois de tanta cobrança aí do senhor, da dona Cleusa, dos demais moradores ali da região. O que a Endurbe tem que entender? O que o engenheiro de trânsito da Endurbe tem que entender? Quando a gente fala em trânsito, a gente está falando de prevenção de acidentes, de valorização da vida. E não é simplesmente você chegar lá no chão e escrever o pare lá. Se você for verificar, tem vários dispositivos de redução de velocidade, de indicação de local crítico, que dá para a Endurbe adotar e mudar a situação do local. Não é só colocar semáforo, não é só colocar lombada. O trânsito ele é muito amplo. O Código de Trânsito brasileiro ele é maravilhoso. Lê tudo lá, tem um monte de coisa que dá para fazer e que dá para mudar. Mas foi lá, tem 2 fotos, por gentileza, TV Câmara. Essa lombada foi a primeira que nós pedimos, né, doutor Zonta? Foi a primeira. Colocou a lombada, mas não resolveu. Os acidentes continuaram. Tem uma outra sinalização que foi feita agora, nessa semana que passou. Faixa de pedestre. E se não resolver, aí a gente vai ter que partir para uma outra situação, que é a colocação de semáforo. Que já é de conhecimento do presidente da Endurbe, do engenheiro e dos demais lá que fazem esse tipo de
de trabalho. Por gentileza, senhor presidente, me inscreva, tem mais alguns assuntos para a gente dar continuidade. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Obrigado, vereador Júlio. Próximo orador, vereador Luiz Eduardo Penteado Borgo. Pede a palavra e terá por 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, os funcionários desta casa, a todos que nos acompanham na galeria, suas residências. Vereador Mira, eu acompanho política desde os meus 16 anos de idade. Acho que eu participei de 16 eleições. Essa a quarta como candidato. E as pessoas, pelo que eu percebi na política, agora com o mandato, tem gente que perde um pouco a noção da realidade e acha que o mundo termina aqui na saída da garagem. E isso não só aqui. Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados. Recentemente estive no Senado e vi que é um mundo diferente. Parece que as pessoas perdem um pouco a noção da realidade. E tem gente que acha que a vida termina aqui. E não, muito pelo contrário. O parlamento, o mandato, ele é passageiro. Cedo ou tarde, todos nós aqui estaremos fora. Ou porque foi eleito prefeito, vice-prefeito, ou porque perdeu uma eleição, ou porque foi eleito deputado, morreu, enfim. E nós deixamos o nosso nome, a nossa família, a nossa honra. E quando um político apoia pilantra, vagabundo, bandido, eu vejo gente falando assim, mas não tem prova. Você vê o cara com produto roubado. Você vê um cara cheirando maconha, por exemplo. Você fala, pô, fumou maconha. Ou estava perto. Você não precisa pegar o cara com a droga na mão. Você tem alguns indícios. O que você vai fazer? Opa! Você vê uma pessoa que não tem condição nenhuma de fazer viagem para o exterior, de morar em casa de 5 milhões, com 8 suítes, piscina. E você defende aquela pessoa, mas não tem prova de nada. Aí aparece um monte ali, batom na cueca. E eu fico pensando assim, e quando aparece as provas, como é que fica a honra da família? Dos filhos, da esposa? O filho que vai lá na escolinha e o coleguinha fala assim, seu pai defendia aquela pessoa pilantra, né? Você vai falar o quê para o seu filho? Fala que não tinha provas, filho. Não dá. Se eu tiver que sair daqui hoje, ou dia 31 de dezembro, e não voltar para cá nunca mais, seja por não ser reeleito ou porque eu não quero, eu vou sair de cabeça erguida. Eu entrei pela porta da frente e saio pela porta da frente. Eu já vi muitas pessoas na política saindo pela porta dos fundos e, com certeza, nós veremos isso acontecer num futuro não tão distante. Mas aí quem abraçou, fica difícil falar, mas eu não sabia. O homem engana a quem ele tentar, ele não engana a Deus e a sua consciência. Eu tenho visto também, reparado, vereador Berrial,
um ataque coordenado nas minhas redes sociais. Eu já levantei de quem que é, porque bobo é só a cara, né? Eu já levantei, da onde vem. E posso garantir que vai ter retorno. Eu não tenho pressa. O que acontece, vereador Segala? Tem organizações criminosas que conseguem se quase que perpetuar no poder porque tem mandato. E existem interesses acima. Alguns políticos vendem a cidade, vendem a honra, o brio. Só que enquanto tem mandato, vai segurando o esquema. A hora que perde o mandato, vai para a cadeia. E eu vejo gente aqui em Bauru desesperado, ou desesperada, com medo de perder o mandato, porque se perder, vai para a cadeia, não tenha dúvida. O mecanismo, ele entrega os anéis para salvar os dedos e os dedos para salvar as mãos. Tem gente que a hora que não estiver mais no cargo, vai ser uma festa. Outro assunto. Nós temos várias mulheres, homens, pessoas idosas presas em Brasília. Um crime o que está acontecendo. Uma censura, uma ditadura no Brasil. E aí eu faço aqui um questionamento a alguns deputados. Eu passei agora, vindo para a Câmara, eu vi lá um gabinete, deputado federal Vinícius Carvalho. O que esse senhor fez por Bauru? O que esse homem fez por Bauru? Alguns poderiam dizer, trouxe uma emenda lá de 100 mil, 200 mil. Brincadeira, né? O deputado tem emenda impositiva, ele manda lá 100 para um, 200 para o outro, 300 para o outro. Cezinha de Madureira. Arnaldo Jardim. Baleia Rossi. O que esses homens fizeram pela nossa cidade e pelo Brasil? Nós estamos com um processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Eu não vi nenhum se manifestando. Mas tem que votar no Senado. Tudo bem, mas nós temos um monte de deputados defendendo. O que esses deputados estão fazendo? E o que é pior, Vinícius Carvalho, apoiado pela Igreja Universal. Cezinha de Madureira, apoiado pela Igreja. Será que essas pessoas, esses deputados, que estão no Congresso pelo voto evangélico, não dói na consciência saber que tem pessoas de 60, 70 anos sendo condenados a 15, 17 anos de cadeia? Pessoas idosas e pessoas cristãs. A base evangélica que vota em vossas excelências tem presos lá sendo injustiçados. E vossas excelências não fazem nada, pelo contrário. Eu me dirijo aqui ao deputado evangélico da Igreja Universal, Vinícius Carvalho. Acredito até que seja apoiado pelo pastor Edson Miguel. Deputado, o senhor concorda com essa monstruosidade que está acontecendo contra o povo de Deus? O que a Bíblia, o que o nosso Deus, que nós acreditamos, fala sobre a omissão? E eu não vi Vossa Excelência se manifestar. Nós temos órfãos de pais vivos e Vossas Excelências omissas. É inadmissível a omissão dessas autoridades. Citei aqui 4 nomes, porque são os que têm mais votos aqui, que estão quietos.
mas em especial aqueles deputados que são eleitos com voto da base evangélica, com voto do povo cristão. Porque as pessoas que foram presas estavam com Bíblia na mão, estavam orando. E eu não consigo aceitar a omissão de vossas excelências contra o povo de Deus. Eu peço a minha inscrição na explicação pessoal, presidente, que eu quero falar um pouquinho sobre a SEI do hacker, que o vereador Marcos, na condição de relator, vereador Meira, ele deixou para apresentar o relatório amanhã, dia 24. E o prazo para protocolar é dia 25. Quer dizer, ele vai dar um dia só para a gente poder ler, e nós já sabemos o que vem nesse relatório, né? Então, só um recado, vereador Marcos. Eu vou pedir vista para proferir o voto, tá bom? Obrigado. Obrigado, vereador Borgo. Próximo vereador a fazer uso da palavra, Manela Ozila, dispensa o uso da mesma. Próximo vereador a fazer uso da palavra, o vereador Marcelo Afonso. Marcelo Afonso, vai... Pede a palavra e terá por 10 minutos. Boa tarde a todos. Mais uma vez quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui nessa casa. Cumprimento pares, a galeria e toda a imprensa. Sempre falo que a política ela tem que ter resultado. E resultado aparecendo, temos que agradecer. Só críticas, sim, ela é necessária porque tem meios de desfazer a crítica. E quando também é feito, temos que vir aqui na tribuna e também agradecer. Então, quero aqui ser justo, né? O nosso gabinete ativo nesses 3 anos e 9 meses, muito resultado para ser falado. Estou com uma folha aqui, ó, eu não ia nem falar nada hoje, mas não tem como se manifestar. Quero aqui fazer uma defesa ao deputado federal Vinícius Carvalho, ao vereador Borgo, que acabou de usar a tribuna. Eu sempre uso falar do mandato que exercemos aqui e das parcerias. Enquanto a meu mandato e a parceria, temos uma parceria também com o deputado federal Vinícius Carvalho, resultado tem, eu não tenho que dar satisfação para vereador nenhum, sim para a população que vota em nós e que prestamos serviço. Tanto é que tem emenda, sim, que ele já indicou para essa cidade, que principalmente no esportes, pelo contrário, que às vezes não vi nada aí referente a essa situação. Então, quando usamos aqui a tribuna para falar de alguém, precisamos realmente saber se realmente, e por informação do vereador Borgo, o deputado Vinícius Carvalho não tem mais ligação com a Igreja Universal. Então, para falar besteira aqui é fácil, agora, para falar da vida dos outros é fácil ainda. Por isso que eu sempre falo aqui que eu não faço fofoca, né? Eu faço trabalho. Tanto é que eu não ia falar nada, mas eu tinha aqui falar algo. E colocando o nome de Deus, cara, cada um responde, né? Pelas suas atitudes, então, e cada um responde perante a Deus. Então, para de falar o nome de Deus e falar das pessoas, que eu sempre vou falar aqui. Eu venho aqui na tribuna para falar de trabalho, não de fofoca. Então, é isso que é o resultado. Então, meu gabinete, durante 3 anos e 9 meses, fiz um resumo aqui rápido, só de requerimentos e indicação, requerimentos 320 em 3 anos e 9 meses. Indicação 500 e mais de 2.200 ofícios. Então, eu tenho como provar. Então, por isso que eu sempre falo aqui que eu não faço fofoca, faço trabalho e não venho falar da vida de ninguém aqui, falo do meu mandato. E já que está expondo um deputado que realmente contribui com o município, que nós temos também como mostrar, emendas que ele já deu aqui para o município, então é fácil, né? Então, transparência existe, por isso que tem os documentos. Então, fica aí esse ajuste e essas indicações. Também temos aqui de agradecer os resultados pelo nosso gabinete, ciclovia, ciclofaixas, nossa cidade, uma unidade urbana é realidade. Temos também 9 leis, 6 leis criadas pelo nosso gabinete, fazemos o tudo um pouco. Tem emendas também impositivas do nosso gabinete, indicado. Temos também emendas de deputado, que só esse ano mais de 1 milhão no nosso gabinete. Então temos que mostrar o que fazer, inclusive emendas do deputado Vinícius Carvalho.
Temos também a zona rural, que estamos sempre presentes na zona rural, mais de 400 quilômetros de extensão de terra, terraplanagem, caixas, mata-burros. Estamos sempre presentes. Nosso gabinete realmente atende todo o segmento da população. Zona rural também é Bauru. Estamos sempre lá na zona rural. Temos também praça ali na região norte, que foi reformada, que é o nosso gabinete também, resultado, temos que agradecer. Temos também a reforma ali da sala de odontologia no Jardim Godói, na UBS também, que também tem emenda ali do nosso gabinete também, de deputados que ofereceram em conjunto com o município. Então, realmente, nós temos uma seleta, não vem aqui só falar abobrinha não, e falar do que não é verdade. Temos também a Avenida Mussa Tobias, que foi agora a entrada da cidade, que foi recapeada. Temos também a quadra 2 e a quadra 1 da Rua Floresta. Temos também a quadra 2 da Nações Norte, que está sendo recapeada. Zona Norte ali, Zona Leste recebendo investimento. Temos também recaps no Meridota, Nobu, Geraruna, Jardim Santana, Colina Verde, Jardim Godói, Parque São Geraldo, Santa Cecília, Vila Garcia e Gasparini, que hoje Gasparini é na terra do Nunca, hoje é a terra do asfalto novo. Então é resultado do nosso gabinete. Também que nós pedimos, temos ofício também, então estamos mostrando o resultado que vem acontecendo na cidade. Temos que ter crítica, mas temos que mostrar resultado. Temos também o prolongamento da Rosa Malandrino Mondelli, por várias décadas, outros prefeitos. Então temos lá também indicação do nosso gabinete. Hoje que está uma maravilha lá aquela duplicação. Temos também o complexo esportivo Santa Luzia, Roosevelt, Rosa Branca, realidade já também, pedidos do nosso gabinete. Então temos muitas coisas para mostrar. Agora vim aqui a fazer ataque, aleatório, e não saber nem o que está falando, é difícil, né? Então fica aí esse recado, e fica aí que realmente o nosso gabinete trabalha, esse vereador trabalha, e até eu ia pôr um vídeo ali, por direitos autorais, não vou pôr, mas aqui realmente é trabalho e é resultado. E quando o resultado tem, voltamos aqui para oferecer, eu acho que é isso, não fazer fofoca, é mostrar trabalho. Que Deus abençoe. Você me escreve na explicação, presidente? Está escrito, vereador. Próximo vereador inscrito, o vereador Marcos Antônio de Souza, que dispensa o uso da palavra. Próximo vereador Milton César de Souza Sardim, que dispensa o uso da palavra. E o próximo vereador é o vereador Ubiratã Cássio Sanches, que pede a palavra e a terá por 10 minutos. Boa tarde a todos. Quero agradecer a Deus a oportunidade de estar mais uma vez aqui nessa tribuna. Quero começar aqui agradecendo a oportunidade de poder, mais uma semana de trabalho, oferecer ao meu município. Eu tenho alguns recados, mas antes quero invocar a proteção de Deus, como direito parlamentar que tem, e vou iniciar com um texto bíblico da carta de Tiago, capítulo 1, versículo 27. A verdadeira religião pura diante de Deus, nosso Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades e afastar-se da corrupção do mundo. Essa é a primícia de uma verdadeira religião. E é óbvio que quando Tiago escreve essa carta, ele está se reportando ao povo de Deus e principalmente a responsabilidade social que cada pessoa tem em relação a servir. Viúvas e órfãos, naquela ocasião, eram pessoas totalmente marginalizadas pela sociedade. Viúvas por conta das guerras, viúvas por conta dos filhos que morreram nessas guerras e ficaram órfãos, pais que morreram nas guerras e deixaram mulheres e crianças totalmente vulneráveis. Então, quando a gente fala em religião, se a religião não tiver obra, a fé é morta, e ela não vale nada. Mateus capítulo 5, verso 6, e não vou pregar o evangelho aqui, porque é uma tribuna, mas a minha vida prega o evangelho. Então, Mateus capítulo 5, verso 6 diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos.
É assim que creio e é assim que espero. Quero mandar um recado aos profissionais da educação, aos professores, que me fizeram alguns questionamentos hoje pela manhã, e recebi a informação de que o piso, a diferença do piso retroativo a 2024, será pago no próximo pagamento, segundo o secretário das Finanças. E também os demais valores serão provavelmente pagos a cada 2 meses daqui após o primeiro pagamento, somente para lembrar aos professores. Eu poderia falar aqui de saúde, e vou falar, porque a saúde é um problema na nossa cidade. Está evidente, está mais do que claro, que todas as ações foram, de fato, paliativas. Senão, nossos telefones e celulares e e-mails não seriam acionados como, de fato, são. Só nesse final de semana, 2 crianças que estavam internadas na UPA do Bela Vista tinham um diagnóstico de uma doença até, de certa forma, importante, mas que foram medicadas com analgésico e foram embora para suas casas. E as mães ligam desesperadas. Alguma coisa não deve estar bem no reino da Dinamarca. E, com certeza, não está bem aqui também no reino de Bauru. As UBSs, nós vivemos falando sobre a demanda espontânea, falamos aqui na LOA, que tivemos a reunião a semana passada, a falta de pediatras e a falta de geriatras para um atendimento e uma demanda espontânea. Isso é uma falta, isso é mal, isso é ruim. A demanda está crescente e o município precisa se atentar para tudo isso. Eu quero aqui também falar sobre o cordão girassol, doutor Segala. Cordão girassol, para quem não conhece, é esse aparato que temos, né? E esse aparato, ele é apenas uma das pequenas ações que essa Casa de Leis, na pessoa dos seus vereadores, tem proposto para esse município, tem proposto para esta gestão. Mas há um caso também que nos foi trazido no final dessa semana, sobre a questão das vagas de estacionamento para quem possui o TEA e para quem também possui filhos com TEA. E que foi matéria, inclusive, do meu colega, que estimo muito, o doutor Segala, com a propositura de uma lei, que todos nós sabemos, e que, infelizmente, caiu essa lei. Eu tenho boas notícias, doutor Segala, em nível nacional, em nível federal. Nós recebemos aqui que a Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que obrigava shoppings a terem as vagas. Essa matéria andou. Essa matéria também foi passada para uma comissão, e eu quero aqui repassar como está escrito. A comissão aprova a regra para reiterar que vagas para pessoas com deficiência em estacionamento também abrangem o autismo. Tudo que a gente já sabia, né, doutor Segala? Tudo que nós já sabíamos. E nós vamos voltar a esse tema, e eu convido os meus pares também a podermos buscarmos esforços para que não fique somente no cordão, que hoje, infelizmente, o município não fornece. Infelizmente, as crianças que possuem o cordão são por ação dos próprios pais e que buscam, inclusive, a confecção. Há necessidade de que nós entendamos, como foi feita aqui uma audiência pública sobre o autismo, e muitos entes públicos da nossa cidade participaram desse momento importante para discutirmos uma população que é crescente cada vez mais. Em 2000, o número de crianças era aproximadamente 6,7 a cada 1.000
crianças, doutor Segalo. Em 2020, esse número pulou de 6,7 para 27,8 a cada 1.000 crianças. Hoje, o Departamento de Doenças e de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos aponta que temos aproximadamente no nosso planeta 2 milhões de pessoas com autismo, ou por falta, inclusive, de indicadores, por falta de diagnóstico antecipado, ou por falta de informações. Tá, tudo bem, pastor Bira. O que é que nós vamos fazer? Eu vou transferir essa pergunta para a nossa sociedade. Porque a proposta aqui é justamente prepararmos o mundo futuro para esta população que está chegando. E é cada vez maior. São tantos fatores que contribuem para que as crianças nasçam com o TEA, ou nasçam com traços da doença, que agora, por podemos discutir, seja mais fácil prepararmos políticas públicas para acolher. Semana passada fui visitar a família da Gabriela, que tem não uma criança, ela tem 2 crianças com autismo. E essas crianças chegam a um ponto que a escola não os quer, doutor Segalo. Nem a escola municipal, que faz ali uma parte, em algum lugar, faz um bom trabalho, e não seria leviano em dizer que não se faz, mas a maioria não está preparada. Se não houver um profissional, como soube ontem, um professor, e quem vou procurar, um professor chamado Júlio, que abraçou o cuidado de uma criança para cuidar em uma escola. Vocês viram aqui que o número é cada vez mais crescente, que o número tende a evoluir ainda mais. Entretanto, nós, como entes públicos, talvez estejamos virando o rosto para isso. Talvez estejamos esperando que a próxima gestão tome as suas devidas providências. E aí eu volto para o texto que falei no começo do nosso discurso. A verdadeira religião, Coronel Meira, é cuidar da causa daqueles que são vulneráveis. Já termino, presidente. A verdadeira religião e pura diante de Deus é cuidarmos daqueles que necessitam do aparato público. A verdadeira religião é fugir da corrupção para que haja, de fato, recursos para atender essas pessoas, essas crianças que hoje são marginalizadas dentro dos aparelhos de educação pública, dentro dos aparelhos de saúde pública. Nós vamos retornar essa discussão. Temos até o dia 31, como disse o vereador Borgo. E, se Deus quiser, depois disso, nós deixaremos um legado. E, se estivermos aqui, faremos, sim, discussão séria e propositiva para que estas pessoas possam ser e receber aquilo que o direito lhes cabe e lhes concede. Muito obrigado, presidente, pela paciência. Me inscreva nas explicações pessoais. Muito obrigado, senhor. Deus abençoe, Bauru. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito é o vereador Vanderlei Rodrigues Júnior. Dispenso o uso da palavra. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não. Eu solicito que seja suprimido o intervalo, para que nós já possamos iniciar aqui a discussão dos projetos. Eu vou chamar aqui o presidente para reassumir os trabalhos e aí ele tomar essa decisão.